Bem, pessoal, vamos lá. Como eu comentei aqui no início, na outra aula, na sexta-feira, nós aprofundamos um pouquinho mais sobre antígenos e anticorpos, sobre as suas estruturas e funções. Infelizmente saiu sem áudio a nossa gravação, eu não tive como postar lá na plataforma. Eu vou fazer só uma pequena revisão, do que foi que nós vimos na aula passada, visto que a maioria dos alunos estava em sala de aula. Só para ficar registrado aqui nessa aula. Então, nós vimos na outra aula que os antígenos são substâncias que reagem a componentes da resposta imunológica. Nós já conversamos sobre isso desde o início do nosso curso aqui, substâncias estranhas. O que nós vimos aqui é que esses antígenos eles recebem algumas denominações, como, por exemplo, visto, na verdade, que nós temos diversos tipos de antígenos, desde os que induzem grandemente a resposta imunológica, desde os que induzem brandamente. E aí nós temos o termo imunógeno, que é aquela substância capaz de induzir uma resposta imune específica. Então, esses são os antígenos capazes de induzir, a gente chama ele de imunógeno. Nós vimos também que um antígeno, ele pode ser uma substância, pode ser uma toxina, e não é para toda parte dessa molécula, deste antígeno, que é montado, que é construído um anticorpo. Nós vimos que é para uma parte específica desse anticorpo que é construído um anticorpo. E nós vimos que essa parte onde o anticorpo se liga, ou seja, essa parte para onde o anticorpo é produzido, a gente chama de epítopo ou determinante antigênico. Tá? Então, se for uma proteína, não, o anticorpo não se ligará em qualquer parte da proteína, ele se ligará num ponto específico que nós chamamos de epítopo ou determinante antigênico. Os antígenos que não são capazes de induzir uma resposta imunogênica, eles são chamados de aptenos. E nós vimos que é aquela fuligem, aquilo que não é capaz de induzir e que são eliminados ali com facilidade. Nós vimos que esses antígenos também, eles têm 4 fatores importantes que influenciam se eles irão ou não induzir uma resposta imunológica. A primeira deles é a estranheza, ou seja, quanto mais estranho ou não fazendo parte do nosso corpo, é a primeira característica. O segundo é o tamanho da molécula, então moléculas grandes são mais imunogênicas. A composição química desse antígeno significa que moléculas mais complexas são mais imunogênicas e a capacidade deles serem degradados lá pelas células fagocíticas, né? Então, serem processados e apresentados. Então, antígenos que são facilmente fagocitados e são processados com facilidade, eles também têm uma grande probabilidade de induzir uma resposta imunológica. E quando eu junciono todos esses 4 fatores, estranheza, tamanho, composição química e degradabilidade, eu tenho um antígeno capaz de induzir uma resposta imunológica, ou seja, um imunógeno. Nós vimos também que os antígenos, eles são de origem diversa, ou seja, qual é a categoria de antígenos que consegue induzir uma resposta imunológica, ou seja, quais são a natureza química desses imunógenos. A maioria deles nós vimos que são proteínas, então as proteínas são excelentes indutoras de resposta imunológica, principalmente as glicoproteínas e as lipoproteínas, que são o quê? Proteínas associadas a outra substância, como um açúcar ou um lipídio, por exemplo. Nós acabamos de ver aqui que a composição química, ou seja, quanto mais complexa for essa molécula, mais imunogênica. E aí a gente vê proteína associado a outra coisa, por isso que elas são mais imunogênicas. Em segundo lugar, vem os polissacarídeos, seja eles puros ou os lipopolissacarídeos, ou seja, junto vários polissacarídeos. Então, essas duas categorias, né, as proteínas e os polissacarídeos, são a maioria dos antígenos indutores de resposta imunológica. Os ácidos nucleicos, nós vimos que eles são pobremente imunogênicos, exceto quando eles estiverem livres, né, em fita simples ou complexado com uma proteína. Aí eles são capazes de induzir uma resposta imunológica. E os lipídios nós vimos que são pouco imunogênicos. Então, os dois principais são proteínas e polissacarídeos.
Nós vimos que esses antígenos também eles são T-independentes ou antígenos T-dependentes. O que significa isso? É a capacidade que este antígeno tem de induzir diretamente o linfócito B a produzir anticorpos. E nós vimos que, por exemplo, os polissacarídeos, eles são capazes de induzir diretamente o linfócito B a produzir anticorpos. Por isso, nós dizemos que ele é T-independente. Não precisa ser processado, apresentado por linfócito TCD4 para poder produzir anticorpos. Então, aí nós diremos que esses antígenos são T-independentes. Os T-dependentes entram naquela categoria do processamento, fagocitado, processamento, apresentação por linfócito TCD4, que estimulará o linfócito B a produzir anticorpos. E aí isso chamaria para esse antígeno de um antígeno T-dependente. E aí quem é o exemplo disso? As proteínas. Então, na maioria das vezes, o que vai acontecer? Os antígenos eles serão T-dependentes, porque visto que a maioria dos imunógenos, como nós vimos aqui, são proteínas. Nós vimos que nós temos esse antígeno convencional, ou seja, esse antígeno capaz de induzir uma resposta imunológica, que é o imunógeno. A gente chama ele agora de antígeno convencional. Ele produz, ele induz uma resposta imunológica, mas produz uma pequena população de linfócitos T. E aí a gente chamaria que ele induz uma resposta monoclonal. Eu tenho uma categoria de antígenos, que são os superantígenos. Este induz grandemente, acima da média, a resposta imunológica, produzindo uma grande fração de linfócitos T. A gente disse que diversas subpopulações de linfócitos T, montando aqui uma resposta policlonal. E como nós vimos na aula passada, uma resposta policlonal é uma resposta exacerbada, uma resposta potente, e essa potência na resposta nós vimos que é também danosa para o sistema imunológico. E aí nós vimos algumas toxinas aqui que são considerados superantígenos. E nós vimos que eles são capazes de fazer a hiperativação do sistema imunológico. Essa tabela eu deixei para vocês, só para mostrar que este reconhecimento entre antígenos e elementos do sistema imunológico, quando a gente fala de células, ela se dá através de receptores, ou seja, os receptores que estão na superfície de um micro-organismo, por exemplo, que a gente chama padrão molecular associado aos patógenos, eles são reconhecidos pelos receptores das células do sistema imunológico. E aí nós demos alguns exemplos. Então, o padrão molecular ou a molécula que é reconhecida tem uma correspondência. Então, componentes da parede celular microbiana, por exemplo, é reconhecido por proteínas do complemento. Lipoproteínas de bactérias, componentes da parede celular de leveduras, que são fungos, são reconhecidos por um grupo de receptores chamado receptor tipo Toll-like 2, que estão presentes na superfície da maioria das células do sistema imunológico. Então, não é aleatoriamente, é ligação, é reconhecimento através de receptores de superfície. Então, esse lá foi o que nós conversamos sobre antígenos. Agora nós começamos a falar um pouquinho sobre os anticorpos, que é uma molécula glicoproteica produzida pelo linfócito B, isso já não é mais novidade para nós. E ele não tem função efetora, ou seja, ele não destrói antígeno, ele não processa antígeno. A função dele é reconhecer, se ligar e cumprir duas funções básicas. Uma função primária, que é a ligação específica no antígeno para a qual ele foi fabricado, igual eu disse aqui no início da aula. Então, ele foi fabricado para reconhecer esta capa de pendrive. Ele vai se ligar especificamente na capa de pendrive, numa porção desta capa de pendrive, ou seja, lá no caso do antígeno. E a função secundária é mediar funções efetoras, ou seja, estimular, sinalizar para elementos que têm a capacidade efetora. E aí nós vimos algumas, Anticorpo cumpriu a sua função primária aqui, se ligou especificamente num micro-organismo para o qual ele foi fabricado, e aí promoveu a neutralização do micróbio. E pode ser também da toxina
visto que o antígeno não necessariamente precisa ser uma célula. Então aqui ele só fez neutralizar, não vai destruir, não tem função efetora. Onde é que vai entrar a função efetora? Quando ele se liga na superfície desse micro-organismo, ele faz um processamento que a gente chama de opsonização, ou seja, reveste a superfície desse micro-organismo com anticorpos. E anticorpo parado sinaliza para alguns elementos, como por exemplo uma célula fagocítica, que vem aqui, ó, e fagocita e destrói esse micro-organismo. Então, quem produziu a destruição, o processamento desse micro-organismo não foi o anticorpo, foi a célula fagocítica. Mas quem foi que reconheceu, quem foi que sinalizou? O anticorpo, tá? Ele pode sinalizar para fagócitos, ele pode sinalizar para outras células, como as células natural killer, por exemplo, e aí essas células vão cumprir a sua funcionalidade. Aqui o fagócito, fagocitar. No caso da natural killer, induzir a morte desta célula por citotoxicidade, já que a função da natural killer é degranular e destruir as células alvos para a qual elas foram sinalizadas. Hoje nós falaremos sobre uma outra estrutura, um outro componente do sistema imunológico que também é ativado pelos anticorpos, que são as proteínas do complemento. Então, a mesma coisa aqui, ó, anticorpo ligou em cima da superfície do antígeno, e ao ligar na superfície do antígeno, ele pode ativar proteínas, ó, que são as proteínas do complemento que nós vamos conversar hoje. E aí, essas proteínas do complemento cumprirão a sua função efetora, a lise dos micróbios, ou induzindo, ou o fragmento dessas proteínas induzindo a fagocitose, ou essas proteínas ou fragmentos das proteínas produzindo o processo inflamatório, que nada mais é do que um evento relacionado à eliminação dos antígenos do nosso sistema. Quanto à estrutura dos anticorpos, nós vimos que elas são basicamente formadas por cadeias leves e cadeias pesadas, né? Então aqui eu tenho a cadeia pesada, que é porque é o fragmento maior. Não podemos esquecer que a imunoglobulina é uma glicoproteína, ou seja, toda essa região aqui é proteína, é formada de aminoácidos, e ela está ligada, ó, num açúcar ou num glicídio. Por isso que o nome dela é glicoproteína, glicoproteína. Ela tem as cadeias leves, que são essas menores, e as cadeias pesadas, ligadas aqui, ó, por ponte de sulfeto, liga essas duas cadeias. Eu tenho a região variável, que é esta região aqui, ó. Então, para cada anticorpo fabricado, esta região é diferente. Por quê? Porque é esta região que vai se ligar no antígeno. Então, é por isso que a gente chama isso aqui de região variável. Se ela foi fabricada para reconhecer um determinado vírus, o HPV, ela vai reconhecer HPV. Se ela foi fabricada para reconhecer um vírus da hepatite C, ela vai reconhecer o vírus da hepatite C. Então, esta região é específica para o antígeno ao qual ela foi fabricada. Então, essa será a região variável. E esta região aqui é o que a gente chama de região constante. É esta região que fica parado para o lado de fora, sinalizando para os elementos efetores do sistema imunológico. E nós mostramos aqui como é que ele se liga. Então, olha aí. Vamos só olhar aqui, ó. Cadeias pesadas, cadeias leves, região variável, que é a região onde ela se liga no antígeno, como a gente pode ver aqui. As pontes de sulfeto ligando aqui. E aqui mostra uma outra característica, estrutura da molécula, que são as regiões de dobradiça, que dão essa flexibilidade ao anticorpo. Então, ela não é uma molécula rígida, ela é uma molécula com uma certa plasticidade. Então, aqui nós vemos por essa imagem que ela se liga na superfície, ou ela se liga em dois antígenos, né, ó, para a qual ela foi fabricado, mas se esses dois antígenos estiverem distantes, ou esses dois antígenos tiverem duas células diferentes, ele é capaz de ligar em duas células ao mesmo tempo, devido a essa sua
flexibilidade devido a essa região de dobradiça. Nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente que uma IgM, que é pentamérica, ela é capaz de ligar em antígenos diferentes. E depois ela agrupa, ó. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula prática, quando a gente fizer tipagem sanguínea. O anticorpo vai se ligar nas hemácias e vai agrupar, aglutinar. Então a gente vai ver isso, não vai enxergar acontecendo, mas a gente vai ver o efeito disso. Então a gente vai colocar o sangue, que tem a hemácia, o anticorpo que se liga nessa hemácia, e aí eu vou fazer eles entrarem em contato, e depois de alguns minutos, 1 minuto, eu já vejo ela aglutinando. Então é esta repercussão que eu estou vendo. Ela liga em hemácias diferentes e depois puxa, agrupa, deixa elas em um determinado ponto. Isso ela vai fazer com micro-organismo também. Então ele bloqueia o micro-organismo, ele impede, por exemplo, que o micro-organismo se expanda. Essa aqui é a forma mais expandida da molécula, né? Aqui uma IgG e uma IgM, mostrando que, como ela é uma proteína, ela é formada por aminoácidos e por essas regiões que são chamadas de alças. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que é um pouco mais profundo do que a gente conversa aqui, né? Aqui as duas outras formas de apresentação desse anticorpo. Primeiro, numa estrutura tridimensional. Por isso que ela é chamada também de imunoglobulina, porque ela está dentro de categorias de proteínas que são globosas. Olha aí como ela é meio globosa, essas porções dela aqui, ó. Então, por isso ela é chamada também de anticorpo imunoglobulina. E essa aqui é a porção expandida, né, mostrando as cadeias de aminoácidos, olha, se entrelaçando, formando esse Y, né, que a gente vê didaticamente. Globosa ainda, ó, porções globosas, formato de Y, mas de forma mais expandida, onde a gente consegue ver essas fitas de aminoácidos se agrupando, se enovelando, dando a estrutura a essa imunoglobulina. Nós temos 5 classes de imunoglobulina e que a gente denomina IgM, IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Qual é a diferença? É diferente? Não, todas são glicoproteínas, todas serão glicoproteínas. Então, por que elas são categorizadas em 5 classes? Porque elas têm pequenas diferenças na molécula, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, essa divisão em 5 classes, ela é baseada nas diferenças, né, sequenciais dos aminoácidos da região constante da cadeia pesada. Então, vamos lá, olha, cadeia pesada, né? Ou se a gente olhar para cá, ó, cadeia pesada. Aqui eu tenho a sequência de aminoácidos, já que é uma proteína. Então, qual é a parte constante da molécula? Essa daqui. Então, é as diferenças nesta região do anticorpo que vão dar essas categorias. Então, se ela tem, por exemplo, uma cadeia pesada do tipo gama, ela recebe o nome de IgG. Tá? Então, olha aí, imunoglobulina G. Por quê? Porque esse anticorpo tem uma cadeia pesada do tipo gama. E assim para as outras. Cadeia pesada mu é o IgM, cadeia pesada alfa é a IgA, cadeia pesada delta é a D e cadeia pesada epsilon é a IgE. Hã? Agora ferrou. Se vocês de casa estão vendo a... Pois é. Vai. Só um minutinho aí. Eu acho que é essa sala aqui, que as outras é para lá, né? Aqui vai, só resolve. Fecha aqui?
Vocês de casa estão visualizando? Ok, então vamos lá. Então, entenderam por que que elas recebem essas, são classificadas nessas 5 categorias. Não é porque é coisa diferente, não, é o mesmo a glicoproteína. Ela só tem pequenas diferenças na constituição da molécula. E muitas das vezes a diferença é o tamanho da cadeia pesada. Estão vendo aqui que a IgG ela tem uma cadeia menor do que a IgM, por exemplo? Então, é a constituição dessa cadeia pesada, ou seja, essa sequência de aminoácidos da região constante da molécula de anticorpo que dará a característica, tá? Então, é essa a diferença básica. E aí nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, por exemplo, como é uma IgG? A IgG ela é um monômero. O que é um monômero? É um anticorpo sozinho, ó. Tá vendo? Um anticorpo, uma imunoglobulina sozinha. É por isso que a gente chama ela de monômero, tá? Então eu tenho ela na forma de monômero. Principalmente onde? Onde essa imunoglobulina está? No soro. 75% dela está no soro, ou seja, nos nossos líquidos corpóreos. Por isso, os anticorpos, eles fazem parte da imunidade inata e humoral, aliás, da imunidade humoral. Lembra que eu falei para vocês dos líquidos corpóreos? Esses elementos estarão circulantes nos líquidos corpóreos. Então, a IgG, 75% está no soro. Os outros circulando nos nossos outros líquidos corpóreos. A IgG é transferida transplacentária, ou seja, é a imunoglobulina que pode passar de mãe para filho. Então a mãe teve uma experiência com determinado antígeno, montou uma resposta imunológica, eliminou esse antígeno, produziu anticorpos. E ele pode passar para o filho, né? E essa passagem pela placenta ela é mediada por receptores desta região FC, que se liga na placenta e depois passa para o líquido corpóreo do filho. Então a IgG pode ser doada, ela consegue passar transplacentária. E ela é uma boa fixadora de complemento, que é o assunto que nós vamos iniciar hoje. O que é? Ela é capaz de induzir a ativação do sistema complemento, tá? Então guarde essa informação, quando a gente chegar lá no complemento, nós vamos ver isso aqui. É a IgG e a IgM. São duas imunoglobulinas capazes de induzir a ação ou a quebra ou a ativação do sistema complemento. Então vamos lá, IgG monomérica, presente em grande quantidade no soro sanguíneo, né? Aqui a imunoglobulina que nós já vimos. A diferença entre essas categorias que nós começamos a falar agora está principalmente nesses aminoácidos, na quantidade de aminoácidos presente na cadeia pesada. Olha como a IgM já é diferente. Estruturalmente, ela é um pentâmero. Por que um pentâmero? Porque são 5 imunoglobulinas M ligadas. Ó, 2, 4, 5. Elas se ligam por essa porção aqui, ó, que é a porção constante, que é a porção FC. Esse pentâmero, ele tem cadeias leves e pesadas idênticas. Então vejam só, eu não posso pegar anticorpos de categorias diferentes e ligar eles, não. O anticorpo pentamérico IgM, ele se liga porque todos são idênticos. São IgMs que conseguem se agrupar. E eles vão estar presentes onde? Né? É a terceira imunoglobulina mais comum no soro. Então vejam só, quando a gente fala de imunidade moral, o moral já falei para vocês, líquidos corpóreos. E nós já vemos aqui duas imunoglobulinas que onde estão? Circulando nos nossos líquidos corpóreos. É a primeira imunoglobulina produzida pelo feto. Então, por que é que é produzido? No início da infecção e no início aqui da vida, eu preciso dessas imunoglobulinas pentaméricas. Porque, como a gente vê, se eu tiver uma monomérica, ela vai bloquear um antígeno, concorda comigo? Se eu tiver uma pentamérica, quantos anticorpos, quantos antígenos ela pode bloquear? Vários, né? 5, 10 ao mesmo tempo, tá? Então é por isso que no início da infecção e no início da vida, como a gente está vendo aqui, eu tenho a produção dessas imunoglobulinas, porque elas são muito mais eficientes. Uma coisa é eu bloquear um antígeno,
Outra coisa é eu bloquear 5, 10 antígenos ao mesmo tempo. Isso é muito mais eficiente. Boa fixadora de complemento, ou seja, ativadora de complemento, junto com a IgG, são as duas principais ativadoras das proteínas do complemento. Elas estão presentes também, além do soro, na superfície de linfócitos B. Os linfócitos B são os linfócitos que produzem essas imunoglobulinas. E elas deixam, mas na forma o quê? Monomérica, ou seja, deixam uma dessa ligada na superfície da célula. E funciona como receptor para antígeno. É aquela linfócito B de memória que nós falamos. Tá? Então, o linfócito B de memória, ele deixará uma IgM monomérica na superfície da célula. A pentamérica vai ficar circulando no início do processo infeccioso. Tá? Então, se for perguntado para vocês qual é a imunoglobulina presente nos linfócitos B de memória, IgM monomérica. E aqui a gente vê o porquê dessa eficiência dessa imunoglobulina pentamérica. Porque olha como ela se liga aqui, ó. Vamos ver quantos. Então vamos imaginar que cada um desse aqui é um antígeno, ou o grupo de antígeno para qual ela foi fabricado. Então vamos imaginar que isso aqui é uma proteína da superfície de uma bactéria. E aí, ó, ela é capaz de se ligar em quantas proteínas dessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ao mesmo tempo. Isto está na superfície de uma única bactéria, por exemplo, ou de uma única célula. Mas ela pode se ligar em duas células lateralizadas, como nós vimos, devido à sua plasticidade. E aí, daqui a pouco eu posso bloquear vários micro-organismos ao mesmo tempo. É por isso que ela é muito eficiente, é por isso que ela é formada no início do processo infeccioso. Mas vocês vão de convir comigo que eu fabricar uma caneta monomérica, eu vou gastar menos energia do que eu montar uma caneta pentamérica. Concordam comigo? Então é por isso que no início eu gasto a energia para produzir. Mas depois que eu elimino um antígeno, eu vou produzir uma monomérica para ficar circulando. Então a pentamérica ela é montada com o objetivo principal de quem? De bloquear o antígeno na fase inicial, que é quando ele está se expandindo. É por isso que quando a gente vai ver uma sorologia e eu vejo IgM positivo para determinado micro-organismo, eu consigo inferir que ele está no início do processo infeccioso, porque essa pentamérica ela se apresenta porque ela é mais eficiente no bloqueio desses antígenos. Isso é o desenho didático que a gente vê, e isso aqui é a IgM real. Eu tirei isso aqui de um artigo científico em que eles usaram o microscópio de varredura, de transmissão, de varredura e aqui de transmissão, para verificar a estrutura dessas proteínas. Então vamos lá, ó. Essa aqui é real, é verdadeira. Olha como ela é pentamérica. Primeiro, anticorpo globuloso, tá vendo? Olha como ela é globosa, ó. Então aquele desenho artístico que eu mostrei para vocês não vem aleatoriamente, vem porque já foi verificado como é a estrutura, ó. Então é uma imunoglobulina, ó, em formato de Y, que se liga, ó, 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se ligam pela porção FC, ó, se agrupam aqui perfeitamente. E elas ficam assim. No artigo, ele fez a experimentação, colocou ela em contato com antígenos para qual ela foi fabricado, e ele foi feliz em pegar o momento em que ela bloqueia o antígeno e depois ela faz isso aqui, ó. Tá vendo como ela tá? Ela puxa assim, ó. Então é como ela se ligasse no antígeno e puxa. É isso que a gente vai ver lá na tipagem sanguínea. O anticorpo que nós vamos usar lá é o IgM. IgM e IgG. Então, o IgM, ao colocar em contato com a hemácia, para a qual ele foi fabricado, ele se liga e agrupa as hemácias. E aí a gente vai ver a aglutinação das hemácias, tá? Eu não tenho como mostrar para vocês no microscópio como está aqui, porque esse microscópio é potente demais e só tem em lugares especiais para fazer isso daqui. Mas eu vou mostrar a ação do anticorpo cumprindo a sua funcionalidade, que é agrupar. Eu vou fazer isso lá na tipagem sanguínea.
A outra imunoglobulina é a IgA. Ela é um monômero, ou seja, ela pode ser um monômero, ou seja, está em uma única molécula, e os monômeros de IgA estão no soro, circulando. E os dímeros, ó, que é um dímero, então já vimos, ó, monômero, pentâmero e agora um dímero. Dímero são dois anticorpos ligados aqui, ó. Só que os dímeros, eles estão onde? Nas secreções. Na nossa mucosa, é onde a gente vai encontrar muito a IgA dimérica, é nas nossas mucosas, tá? Por isso que eu digo aqui nas secreções. É a segunda imunoglobulina mais comum no soro. Então a primeira nós vimos que é qual? 75% a IgG e agora a IgA, segunda mais comum no soro. A principal classe de imunoglobulinas presentes. E onde é que vão estar essas imunoglobulinas? Quais são essas secreções que eu falei para vocês? Ó? Então, secreções na lágrima, na saliva, no colostro, que é aquele primeiro leite que a mãe oferta. Então, é aí que ela vai passar essa IgA dimérica para o filho. E no nosso muco. Então, a gente tem nos nossos líquidos corpóreos ou nas nossas secreções uma grande quantidade dessas moléculas. É por isso que às vezes quando cai algo no nosso olho e aí tem aquele líquido, né, que vem para lavar, para tentar retirar, e a ação dessas imunoglobulinas também entra em ação. Mas não podemos esquecer que não é geração espontânea desses anticorpos. Para que eles sejam formados, independente de qual categoria ele pertence, ele tem que ter tido o quê? Uma resposta imunológica montada. Então, já tenho que ter tido contato com o antígeno para poder montar. Então, a IgA que está na minha secreção é a IgA construída ou fabricada para um antígeno que eu já entrei em contato alguma vez da minha vida. Tá certo? Não tem por que eu produzir. Na verdade, não tem como eu produzir uma imunoglobulina se eu não tiver entrado em contato com o antígeno. Então, como ele está presente nessas secreções, ele é importante para a imunidade local da mucosa. Então, lá no meu olho tem uma IgA dimérica, porque um micro-organismo ou um antígeno já entrou aqui na minha mucosa, ela vai ficar lá. Quando ele entrar pela segunda vez, o que vai acontecer? Ele já pode bloquear aquele antígeno com facilidade. E as nossas mucosas, nós já vimos aqui, são portas de entrada de antígenos. Na verdade, as nossas mucosas são as principais portas de entrada: o trato respiratório, o gastrointestinal, o gênito urinário. Então, é aí que esses antígenos entram. É lógico que é aí que eu vou ter essas imunoglobulinas também, tá? Entrando em ação quando esses antígenos tentarem invadir numa resposta secundária ou nas próximas vezes. A IgD também é um monômero, né? Ela está em baixos níveis no soro, ó. Não é que não tenha no soro, tem. E primariamente encontradas na superfície de células B, também como memória, tá? Então, um receptor de antígeno como em memória. Então, quais são os receptores, quais são os anticorpos que funcionam como receptores de antígeno nos linfócitos B de memória? A IgM monomérica e a IgD monomérica, como a gente pode ver aqui. E a próxima é a IgE, que também é um monômero, menos comum no soro, e ela está presente onde? Nas mucosas envolvidas nas reações alérgicas. É a IgE que estimula células como basófilos e mastócitos, que nós vimos lá inicialmente, que são aquelas células que têm grânulos, que estão envolvidos no processo alérgico. Então vejam só, na mucosa eu vou ter a IgE, vou ter o basófilo e o mastócito. Pronto. Eu tenho dois elementos do sistema imunológico capazes de responder ao antígeno. Quando o antígeno entra, quem é que vai entrar em ação primeiro? O basófilo, o mastócito ou a IgE? Quem é que vai entrar em contato com esse antígeno? Quem é que vai agir primeiro? A IgE. Porque o mastócito e o basófilo não é fagocítico, não é nada. Ele é uma célula que tem grânulos.
E ele precisa ser sinalizado para liberar esses grânulos. Então, o antígeno pode estar encostando no mastócito do basófilo, que não vai ativar, não vai fazer ele lançar os seus grânulos. Então, entrou o antígeno, a IgE liga, e ao se ligar, agora sim, ela sinaliza para o basófilo e para o mastócito liberar suas substâncias dos seus grânulos, com o objetivo de destruir aquele antígeno. E aí eu posso ter um processo alérgico, como nós já conversamos aqui. Ou eu posso usar essas células para destruir micro-organismos multicelulares, como os eumintos, por exemplo. Então, nós já conversamos também sobre isso, que uma larva de euminto não é possível ser fagocitada. E aí, como é uma forma de destruir, eu posso usar esses mastócitos e basófilos para degranular. Só que eu tenho que ter o quê? Alguém que sinalize ele. Quem vai fazer isso é a IgE. Essas larvas de eumintos, esses ovos de eumintos, onde é que eles vão estar presentes? Na região gastrointestinal, no lume intestinal, que é mucosa, que é onde estão o basófilo, o mastócito e a IgE. Então, quando uma larva tiver lá um ovo de euminto, o anticorpo vai se ligar e vai estimular agora essas células a tentar destruir esse micro-organismo, tá? Que no caso é grande, né? Um micro-organismo grande. Nós já conversamos sobre isso. Ok? Então era o aprofundamento que eu queria fazer aqui com vocês em relação aos anticorpos e aos antígenos. E agora eu queria o máximo de atenção de vocês aqui para este assunto, que ele é pontual, ele é específico, mas as pessoas têm muita dificuldade de entender, porque agora nós vamos entrar não mais nos elementos. Na verdade, nós já estamos falando de elementos moleculares, né? Nós acabamos de falar de anticorpos e agora nós vamos falar dessas proteínas. Como é que uma proteína, sendo um elemento do sistema imunológico, pode entrar em ação para destruir? No livro é um pouco complicado, então o que foi que eu fiz aqui nesta aula? Eu montei uma figura um pouco mais didática para a gente tentar entender um pouco mais fácil, tá? Lá no livro não estará desta forma, lá na bibliografia não estará. Lá vocês irão apenas aprofundar algumas coisas. Então vamos lá. O que seria o sistema complemento? O sistema complemento, ele é um dos principais mecanismos efetores da imunidade inata. Então são coisas que nós já vimos. Então vamos lá destrinchar isso aqui. Por que mecanismo efetor? Um elemento imunológico que tem mecanismo efetor é aquele elemento que é capaz de destruir o antígeno. Concorda comigo? Ele é efetivo. Nós vimos lá que o anticorpo não faz isso, mas a célula fagocítica faz, a natural killer faz, o mastócito faz. E agora nós vamos ver esse conjunto de proteínas que tem mecanismo efetor. Então, vocês já imaginaram proteínas destruindo antígenos? É isso que nós vamos ver aqui dentro do sistema complemento. Eles são da imunidade inata, porque, como nós já conversamos aqui, nós já nascemos com essas proteínas. Desde o feto, elas já são produzidas. Então, células do fígado produzem essas proteínas. As células fagocíticas, como o macrófago, por exemplo, eu já comentei quando eu falei do macrófago, são duas células que produzem essas proteínas. Então, ela é da imunidade inata, porque nós já nascemos com ela. E da imunidade humoral, por quê? Onde é que elas vão estar presentes? Circulando nos meus líquidos corpóreos. Então, são proteínas séricas, que a gente chama, ou proteínas que circulam nos meus líquidos corpóreos. E aí é fácil de entender. Então, um dos principais mecanismos efetores da imunidade inata, porque nós já nascemos com ela, e o humoral, porque elas estão presentes nos nossos líquidos corpóreos. Como foi descoberto? Através de um experimento que parece simples, mas que foi uma sacada muito inteligente, né, do descobridor do sistema complemento. Primeiro, ele fez uma experimentação em que ele pegava um micro-organismo, né? Então entendam que isto aqui é um micro-organismo, estruturado, a sua cápsula, as suas membranas, parede aqui. Então ele pegou um frasco contendo um micro-organismo, que é um antígeno,
ok? E pegou o soro fresco contendo anticorpos, ou seja, pegou o meu líquido corpóreo, sangue, por exemplo, centrifugou, retirou só o soro e colocou em contato com esses micro-organismos. Veja, ele retirou todos os outros elementos do sangue, as hemácias, as células do sistema imunológico, como os monócitos, tudo. Ele tirou todos os elementos celulares e deixou só o soro. Porque quando eu faço a centrifugação e separo a parte sólida da parte líquida, eu deixo os anticorpos e algumas proteínas circulantes lá nesse soro. Quando ele fez a experimentação, ele já sabia disso. E ele queria ver, será que tem algum elemento no soro que tem ação para destruir antígeno, como as bactérias, por exemplo? E aí ele fez a primeira experimentação. Pegou soro fresco, que tinha anticorpos contra esse micro-organismo, e numa temperatura de 35 graus colocou em contato. Pegou soro e colocou aqui em contato com essas bactérias. E depois ele observou o quê? Que lisavam essas bactérias, ou seja, elas morriam. Lisar significa romper a célula, matar a célula, destruir a célula. E aí o que é que ele consegue inferir com isso? No soro tem elementos responsáveis pela lise ou pela morte desse micro-organismo. Então, é elemento do sistema imunológico. Nesse momento, já se tinha conhecimento em relação aos anticorpos. Sabia que os anticorpos tinham ação, não sabiam ainda qual era a ação de bloqueio, mas sabia que os anticorpos tinham uma ação sobre antígenos. É por isso que ele colocou aqui, ó, soro fresco com anticorpos. Depois ele fez uma segunda experimentação. Ele pegou o mesmo soro fresco, contendo anticorpos, só que agora ele aumentou a temperatura, ó. Colocou uma temperatura maior que 56 graus. E botou em contato com as bactérias. Aí ele observou que essas bactérias não morriam. Porque quando eu submeto o soro a uma determinada temperatura, o que é que vai acontecer? Eu vou degradar proteínas. Quando a gente está com febre, dentro da área da enfermagem, a gente observa muito isso. Aumentou de 38 graus, eu já começo a ficar preocupado. A minha preocupação é porque temperaturas elevadas desnaturam proteínas. Desnaturar significa quebrar, destruir, desfazer as proteínas. E no meu corpo, eu quero que as minhas proteínas sejam desfeitas? Não. Eu quero que elas mantenham íntegras, porque elas têm uma funcionalidade. Elas só funcionam se estiverem íntegras. Eu estou falando de uma temperatura de 38 graus. Qual é a temperatura que ele usou aqui? 56. Significa o quê? Que as proteínas foram ou não? Foram. Só que esta temperatura, ele já tinha conhecimento nos experimentos anteriores que não destruía os anticorpos. Então aqui ele sabe que os anticorpos continuam. Mas ele infere o que com isso? Tem então, a temperatura destruiu algum elemento que ajuda o anticorpo a destruir essas bactérias. Que aqui eram os dois que estavam agindo, ó. O elemento desconhecido associado ao anticorpo leva o micro-organismo a morrer. Quando eu elimino este elemento desconhecido e deixo só o anticorpo, a bactéria não morre. Que foi o que nós falamos. Anticorpo tem função efetora? Não. Então ele está sozinho aqui. Ele até se liga sobre o micro-organismo, mas não tem função efetora, por isso elas não são destruídas. E aí o que é que ele infere com isso? Inteligentemente, ele diz, ó, então ele pega o soro, né? Ele diz que no soro deve conter outro componente termolábil, ou seja, um componente que é destruído com a temperatura, que complementa a função dos anticorpos. Então ele infere aí, olha, tem algo que ajuda esse anticorpo. Mas ele não sabe o que é nesse momento. E é por isso que ele chama de sistema complemento. Ou seja, tem algo que complementa a ação do anticorpo. E é aí que surge isso que nós vamos falar agora, que é o sistema complemento. Que agora nós já sabemos o que é o sistema complemento. É um conjunto de proteínas séricas, ou seja, proteínas que estão no soro, que interagem entre si e com outras moléculas do sistema imunológico
Isto é altamente regulado, tá, pessoal? É altamente regulado. Nós vamos ver como é que elas regulam. Qual o objetivando eliminar os micro-organismos? Esse é o principal objetivo. E como esses micro-organismos são eliminados, também nós vamos ver. Então, as proteínas estão inativas. O que significa inativa? Ela não está funcional. Então, aqui, ó, ela está circulando, íntegra, né? Então, elas estão na forma inativa. E em determinado momento, elas são ativadas por condições particulares. Então, vamos lá. A função desta caneta, qual é aqui? Escrever, concorda comigo? Mas se ela estiver inativa, ou seja, se ela tiver com esta capa, ela vai conseguir escrever? Não. Então, é a mesma coisa da proteína do complemento. Enquanto ela estiver inativa, circulando no sangue, ela não vai cumprir a função dela. A ativação significa da caneta que eu retirar a capa, agora eu posso escrever. E no caso das proteínas, é iniciar a quebra dessas proteínas e elas se modificam ganhando funções enzimáticas, por exemplo. Nós vamos ver isso daqui. Calma aí. Então, ela é inativa e são ativadas em condições particulares que nós vamos ver. A ativação ocorre através da proteólise sequencial, que é a proteólise, quebra de proteínas. Sequencial, ou seja, uma depois da outra. Gerando complexos enzimáticos com atividade proteolítica. Nós vamos ver isso também. Os produtos da ativação do complemento se ligam na superfície das células-alvo, como por exemplo do micro-organismo ou de outros antígenos, formando um poro na superfície, levando esta célula à morte. Nós vamos ver na figurinha aqui que eu fiz para vocês de forma didática. A ativação do complemento é inibida por proteínas reguladoras na célula do hospedeiro. Nós vimos, então vamos lá. Eu comecei a quebrar a proteína. Tem que ter algo que regule isso. Assim como lá na resposta imunológica, nós vimos que eu tenho linfócitos reguladores, que são linfócitos que sinalizam, opa, tá bom já da resposta imunológica. Essas proteínas também, ao iniciar a cascata de quebras, elas vão ter mecanismos também de sinalização, opa, chega de quebrar essas proteínas. As vias de ativação é essa que você vê lá no livro, que você olha até assim, dá até medo, né? São as vias de ativação do complemento. Então, ó, a via alternativa, a via clássica e a via da lectina. Isso é o que vocês vão ver lá no livro. E eu fiz uma figurinha didática que não é essa aqui, mas eu só queria fazer uma analogia para vocês que o sistema complemento, como eu acabei de falar, é um grupo de proteínas íntegras circulantes no meu sangue. E que algo precisa ativar para que ela cumpra a sua função. Igualzinho esses mecanismos que a gente vê aqui, por exemplo, eu coloquei um mecanismo aqui, ó, que a funcionalidade aqui é desligar esta lâmpada no final. Mas veja, se eu não tiver um evento inicial, este evento final não vai acontecer. Ou seja, isto tudo seria as minhas proteínas íntegras, que tem que ter um evento inicial, um start, que dê início a essa quebra dessas proteínas. Aqui no mecanismo, ó, a luva, que bate na bota de boliche, que joga o pino de boliche, que ativa a roldana, que abre a gaiola, que solta o passarinho, que vem uma bola de bilhar que vai rolar por toda essa extensão. Jogar esses tacos de madeira que vão ativar o machado, que vai quebrar este filamento, que vai ativar essa roldana aqui, fazendo com que este martelo bata nessa mão e ative o mecanismo final. O sistema complemento é isso. É um conjunto de eventos, ou seja, um conjunto de proteínas íntegras, e que eu preciso ter um evento inicial para que ele cumpra a função final, que é formar o poro na superfície da célula-alvo, que pode ser um micro-organismo, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, são 3 vias, e aí eu queria a atenção máxima de vocês aqui nesse momento. A via clássica, vamos lá, ela
um grupo de proteínas. Então, quais são as proteínas envolvidas aqui na via clássica? São 9 proteínas, ó. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Então, nesta via aqui, eu tenho um grupo de 9 proteínas que vão entrar em ação. O que é que vai acontecer? Vamos pegar aqui. Qual é o objetivo da proteína do complemento? Destruir um determinado alvo, que pode ser um micro-organismo. Então, vamos pegar aqui, ó, uma célula bacteriana, ó, que é um antígeno. Mas como nós falamos aqui, é toda a parte dessa bactéria que é estranha para o meu sistema? Não. Pode ser uma molécula de superfície, ó. Tá vendo essa pontinha vermelha aqui? Isto é o antígeno, ou seja, a substância que pode ser uma proteína de superfície, como nós vimos lá, desta bactéria que é capaz de induzir uma resposta imunológica. Então vamos lá, entrou a bactéria, ela tem esse antígeno na superfície, e aí os anticorpos reconhecem esta porção estranha da bactéria, ó, e se ligam, ó. Então aqui eu tenho um anticorpo monomérico ligando aqui na superfície. E aí, antes da gente continuar, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para a gente já ir treinando. Se eu tenho um anticorpo, esta bactéria está entrando pela primeira vez ou pela segunda vez no meu corpo? Pela segunda vez. Vocês estão entendendo a importância dos conceitos? Resposta primária e resposta secundária? Porque tem coisas aqui que eu preciso inferir. Então, nós já sabemos que aqui é uma resposta secundária, porque eu já tenho anticorpos. Por isso, eles se ligam na superfície da bactéria. E aí, vamos lá, mais uma pergunta. Quando ele se liga na superfície da bactéria, ele vai destruir essa bactéria? O anticorpo? Por que não? Porque anticorpo não tem função efetora. Quem é que vai destruir essa bactéria? Algum elemento do sistema imunológico. Pode ser uma célula fagocítica? Pode, porque anticorpo parado, ó, esta porção FC dele que nós acabamos de ver, sinaliza a célula fagocítica. E agora o que vai acontecer? Ela vem, fagocita, destrói esse micro-organismo. Pode ser uma célula granulócito, se for uma IgE, por exemplo, que se ligou aqui na superfície do antígeno, ele pode ativar os granulócitos? Pode. E como é que ele vai destruir essa bactéria? Jogando as substâncias dos seus grânulos sobre esta bactéria para destruir. Certo? E a outra coisa que esse anticorpo ligado na superfície da bactéria faz é ativar as proteínas do complemento, que estão circulando íntegras nos meus líquidos corpóreos. Então, quando o anticorpo se liga na superfície da bactéria, uma proteína chamada C1, ó, a primeira proteína da via clássica, se liga no anticorpo, ó. Tá vendo aqui, ó? A proteína C1 é desse jeito mesmo, ó. Olha aqui ela verdadeiramente como é. Uma imagem estilizada e uma imagem real. Então, o anticorpo... Então, quando ela se liga, a proteína está circulando por aqui, ela acaba ligando na porção FC do anticorpo. E quando ela se liga, é o start para começar agora uma quebra sequencial de proteínas. Quando moléculas se ligam, elas se transformam em coisas diferentes. Quando o anticorpo, quando esta proteína C1 se liga ao anticorpo, ela se modifica estruturalmente. E aí ela ganha uma função enzimática. Enzimas são proteínas capazes de quebrar substratos, tá, pessoal? Então vejam só, todas as proteínas do complemento estavam inativas. Só que quando essa proteína C1 se ligou na porção do anticorpo, parado na superfície da bactéria, ela ganhou agora uma função enzimática. E ela vai quebrar outras proteínas, que é o que a gente vê aqui, ó. Então eu coloquei essa tesourinha para mostrar que agora a proteína C1 está ativada. Ela ganhou uma função de quebrar outras proteínas. E ela vai quebrar, ó. Ela vai quebrar uma proteína chamada C2 e C4, tá? O C porque é do sistema complemento, tá, pessoal? Então, proteína C2 e C4. Ela quebra.
E ela quebra as duas, tá? Ela age sobre essas duas proteínas. A C2 ela vai quebrar, ó, em dois pedaços, ó, C2B, aliás, vamos lá, C2A e C2B. Quando ela quebra A4, ela quebra em dois pedaços também, ó, C4A e C4B, que são os dois pedaços. Então, estão entendendo que a C1 ganhou atividade enzimática e agora ela vai quebrar as outras proteínas do complemento, a C2 e a C4. E quando eu quebro coisas, esses pedaços vão ter uma função. Muitas das vezes eles se ligam, como acontece aqui, ó. Os dois pedaços formados se ligam aqui, tá vendo, ó? Um pedaço da C2, que é a C2A, ela se liga ao pedaço da C4, ó, C4B, ó. Então o pedaço C4B e o pedaço C2A se ligam. Quando esses dois pedaços se ligam, adivinha o que acontece? Eles ganham uma outra propriedade, que é uma enzima chamada C3 convertase. Agora me digam qual é a proteína que esta enzima vai quebrar aqui? A C3. Ó, por isso que o nome dela é C3 convertase. Ela vai quebrar a outra proteína do complemento, que é a C3, ó. Quebra novamente em C3A e C3B. O pedaço da C3, ó, que é esse C3B, ela se liga aos dois pedaços pré-existentes, ó. Ó, C4B e C2A. Agora, junta-se mais um pedaço dessa proteína. Esses dois pedaços são C3 convertase. Agora, quando esses dois pedaços se ligam a um segundo pedaço, eles são outra coisa diferente, que é uma enzima chamada C5 convertase. Agora, acho que já somos capazes de dizer, essa C5 convertase é uma enzima. Qual é a proteína que ela vai quebrar? C5 convertase vai quebrar que proteína? C5. Ó, a C3 convertase quebrou C3. Então, a C5 convertase vai quebrar a C5. Tá aqui, ó. C5 convertase quebrou a C5 em dois pedaços, ó. C5A e C5B. O pedaço C5B, ele não é mais capaz de ligar junto com essas aqui. Ele se liga sozinho, tá vendo aqui, ó? Ele se liga sozinho, por exemplo, na superfície da bactéria. E quando ele se liga, agora ele tem afinidade